pecado. O que é pecado? Que nenhum homem consegue escapar desse vilão. No capítulo 7 do livro de As Cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Que diremos? Pois é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Porque eu não conhecia a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçais. De Adão até Moisés, não tinha lei escrita, mas tinha uma lei que opera nos membros humanos. Pecado é uma lei de Deus que opera nos membros do ser humano e faz que ele venha praticar o pecado, mas ele já é pecador antes de praticar o pecado. Olha o versículo 8. Mas o pecado tomado ocasião pelos mandamento escrito, despede em mim toda a concupiscência, portanto, sem a lei, estava morto para o pecado. Antes de Deus dar a lei para os judeus, para mostrar a nós quanto nós era pecador, o homem viveu sem transgressões da lei. Porque não tinha uma lei escrita para dizer a ele, você fez isso. Ele sempre queria estar bem, sempre queria dar uma justificação. Mas a lei mostra a fragilidade dele, de quanto ele é pecador. Porque o pecado é uma lei que Deus deu ao homem e opera nos membros do homem, como Paulo diz aqui no capítulo 7, versículo 7, que vamos repetir, que diremos, pois é a lei pecado? De modo nenhum. Por exemplo, é ruim a lei? Não. E a lei é boa ou ruim? A lei é ótima. A lei é santa. Mas nós somos santos? A lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Aí Paulo, acertadamente, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, que diremos? Pois é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. O que fez Paulo saber que ele era um pecador transgressor da lei, foi a lei escrita. Imagine que eu passe numa calçada de um senhor, todo dia, e não há nenhum problema. Perto do lado da cama dele, eu passo ali para cima e para baixo, ele nunca disse nada. Certo? Já estou acostumado a passar naquela rua, no oitão da casa daquele senhor. Mas um dia, o senhor achou por bem de pegar 2 fitas ou 3 fitas zebradas e passar na calçada dele, proibindo as pessoas não passar mais pela calçada assim, obrigando as pessoas a passar pela rua, não pela calçada. E quando eu vou pela calçada dele e tiro a fita zebrada ou me abaixo e passo, eu transgredi a lei do dono daquela casa. Mas enquanto ele não botou a fita, eu estou passando livremente e não há nada de errado comigo, porque eu estou passando livremente. Assim é a lei. Paulo disse, não conhecia pecado se a lei não mostrasse em mim pecado. Não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse que a concupiscência é pecado. Olha que maravilha, né? Como o Espírito Santo leva o apóstolo Paulo a fazer essa revelação para a igreja, que o pecado é uma lei que opera nos nossos membros. Que a paz de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a igreja.